né, o que me ajudou muito foi, tipo assim, ó, eu preciso acreditar naquilo que eu estou vendendo, porque se eu não acreditar, ele também não vai. Sim. Então, E a o que energia que você põe naquilo para conversar, para falar, para mostrar, faz a diferença é. no atendimento. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui a Eunice, que veio aqui falar um pouquinho sobre transição de carreira. Fique à vontade, Eunice, para se apresentar para o nosso público. Muitíssimo obrigado, primeiramente, pelo convite, né, é um prazer poder estar aqui, Prazer é contando todo um nosso. pouquinho, né, da minha trajetória. Realmente a minha primeira graduação foi em engenharia elétrica, né, a única mulher formanda da minha sala. É verdade. E aí fiz a transição de carreira, né, mas eu já venho de formação, de comunicação e oratória, né, fiz uma pós-graduação em neurociências, psicologia positiva e mindfulness, Que para legal. fazer realmente aí essa transição da engenharia pra psicologia. E hoje vou contar um pouquinho aí como foi essa trajetória e como está sendo inclusive, né. Muito bom, Eunice, ter você aqui. E aí, pessoal, é um prazer receber ela aqui, porque a gente fez faculdade na mesma época, tivemos algumas aulas juntos, né, e inclusive fazia negócio, né, você trabalhava na Everest, depois foi Exatamente. mudando e aí foi para Autêntica, Minuse, né, Dimensional Dimensional antes, também. Da Everest eu fui pra Dimensional. isso. Né, fiquei muitos anos na Everest, gostava muito, uma empresa que eu amava trabalhar, gostava, assim, acordava com satisfação, gostava É. muito. Uma E pena ter sempre acontecido aí. sempre nessa parte de automação e elétrica você trabalhou, né, nessa passou de empresa para empresa, mas foi nesse ramo, né? Na verdade, eu comecei na parte de materiais elétricos na Everest. Ah, legal. Na Everest. Mas antes, bem antes, eu trabalhava numa empresa que eu vendia materiais para gráfica. Ah, que legal. E aí eu Eu sou fui de Você gráfica. é de gráfica? Eu trabalhava na Globo, trabalhei na Globo Cochrane, Olha só. editora Globo. Pois é, nossa, eu entrei, assim, acho que foi o meu primeiro trabalho oficial com vendas, assim, foi era Eligraf o nome da empresa. Eligraf. Lá aprendi bastante, bastante mesmo. Vendi e assim, foi engraçado porque nessa época eu achava que eu já ganhava bem, né, porque eu estava toda É, feliz ali, e aí um amigo me indicou para ir para Everest, mas imagina, eu não conhecia nada de materiais elétricos, para mim era, tudo assim, novidade. tudo novidade. E quando eu fui para fazer essa entrevista lá, né, o pessoal eles estavam procurando uma pessoa, mas com experiência já na área, né. E aí eu participando da entrevista eu falei: "Olha, eu só preciso da oportunidade, o resto eu me viro, O resto eu corro atrás. o resto eu corro atrás". Bom, aproveitando aí então, vamos contar um pouquinho da sua história profissional aí. Pessoal, nosso público aí, eu sempre dou oportunidade para vocês, né, falarem com o nosso público sobre a sua história, porque é bacana, né, a gente falou aqui nos bastidores que vai guardar aí algumas dicas, né, de transição de carreira para o final aí, então acompanhe até o final do episódio, porque a Eunice é graduada em engenharia, como ela falou, ela vai contar a história dela aqui, mas também tem uma experiência muito grande aí nessa parte de transição de carreira e vai compartilhar com o nosso público essa história, né? É isso aí. A minha história, eu diria que é uma história muito desafiadora, né. Eu desde os meus 7 anos de idade eu atuo na área comercial, né, porque desde os 7 anos eu já vendia doces e salgados na rua para minha mãe. Ah, legal. Então, assim, eu lembro na época que tinha a conversão do cruzeiro para o real, eu lembro quando o primeiro troco que eu fiz, assim, eu era bem novinha, e aí a gente morava numa cidadezinha do interior, né, e com 10, 12 anos eu vim para Campinas. E aí em Campinas eu comecei a trabalhar de empregada doméstica, olha só, era muito desafio, né, a gente vem Sim, de uma sim. família muito humilde, e aí eu fui indo, fui na padaria, depois fui para o mercado, fui crescendo, e aí eu entrei na Eligraf, que era de materiais para gráfica, né, fiquei quase 7 anos lá. E aí eu tive contato, conheci algumas pessoas que eram da área de materiais elétricos, e aí foi quando eu fui apresentada para esse mundo corporativo aí, da parte de materiais elétricos. E aí eu entrei na Everest, né, e aí na entrevista o pessoal falou assim: "Olha, a gente está procurando alguém com experiência, mas como foi uma indicação,
você vai começar aqui com a gente como auxiliar, você não vai receber comissão, só vai ganhar comissão depois de 6 meses, porque você precisa aprender como funciona tudo, né. Aprender do ofício ali, né? É. E aí naquele momento ali eu já tive que fazer uma decisão, né, vou aceitar, não vou. Vou sair de algo que já é estável, que eu já sei como funciona, para ir para esse desafio, o que que eu faço, né. Teoricamente já tô estável, né, já zona de conforto. Já conheço tudo que eu vendo, né. É, E aí eu falei: "Quer saber, eu vou aceitar esse desafio aí, porque eu acredito no meu potencial". Então uma coisa legal. muito importante, gente, acreditem no potencial de vocês, porque quando a gente acredita, as coisas acontecem, Sim. né. E aí foi muito engraçado, que quando eu entrei, o pessoal falou que eu não tinha muito cara de vendedora, né. E aí no primeiro mês, eles me deram uma carteira de cliente inativos, né, e eu não conhecia nada dos materiais. Eles te deram só para você aprender mesmo. Só para aprender mesmo, mas o Inativo ainda. inativo, mas foi impressionante, porque eu ia toda hora no departamento técnico, os meninos ficavam loucos comigo, eu toda hora ia lá e perguntava o que era um disjuntor, o que era um contator, o que era um interruptor, e foi indo. E liguei para todos os clientes pedindo oportunidade, explicando, contando a minha história, sabe aquela coisa desesperadora? Era eu na Everest no começo. Com 2 meses eu estava vendendo mais do que pessoas que tinham muita experiência na área. Ah, que bacana. Então isso foi, assim, algo, transformador na minha vida, né, chamei a atenção inclusive dos diretores e virei referência, um exemplo dentro da empresa de como assim, o que que você fez, né, que você conseguiu, em pouco tempo aí, já dominar o mercado. E aí eles já reduziram lá, falaram: "Ó, a partir do mês que vem você já vai receber sua comissão e você já vai ser registrada como vendedora". Nossa, foi assim, eu fiquei É, feliz demais, demais. ser reconhecido é muito bom, né, cara? E às vezes o pessoal hoje, né, principalmente, não vou generalizar, né, que a geração de hoje é imediatista, a gente sempre está comentando isso aqui, mas todas as pessoas, né, independente de geração, elas querem já o receber, né, ganhar mais antes de ter o conhecimento e desenvolver a habilidade, né? Exatamente. Primeiro você tem que ser, né, para depois ter, né? E Tem que a se pessoa esforçar quer ter, bastante, né. a pessoa já quer ter, ela quer ter antes de ser, É, mas tem toda uma trajetória, né? tem. E não só da Everest você foi em diante ainda, Sim, né? não, o Everest inclusive lá, foi engraçado, porque eu fui conquistando o meu espaço, né, e fui reconhecida como teve outros vendedores incríveis lá, né, mas eu fui reconhecida também como uma das melhores vendedoras lá. Já ganhei prêmio, já fui pra WEG inclusive, né, Legal. visitar a WEG lá, já ganhei prêmios da Schneider, da Siemens, enfim. Consegui meu foi lá na Everest inclusive que eu comecei a fazer a engenharia, né, comprei o meu apartamento, estando lá na Everest. Legal. Então assim, eu comecei com um salário de uma simples vendedora ali júnior, né, e durante esse tempo todo, né, a gente vai evoluindo, evoluindo, e aí a remuneração vai aumentando de acordo com o esforço, né. É, na verdade é de acordo com o resultado, né? É, Porque assim, de acordo com o resultado que você entrega para a empresa, sim, ela já tem a remuneração. com Se certeza. você ganha mais, é porque você entrega um resultado melhor. Não quer dizer exatamente que você está se matando de trabalhar, né? Sim, Mas um trabalho inteligente, um trabalho produtivo, né? Você está entregando mais, porque você está trabalhando estrategicamente e está entregando muito mais resultado para a companhia, né? uhum, Eu com costumo certeza. dizer que se não está acontecendo isso, algo está errado, né? De duas uma, né? Ou você não está sendo reconhecido mesmo na empresa, você está entregando o resultado e você realmente não está sendo reconhecido por uma deficiência da empresa, ou você não está coerente com a realidade que está acontecendo ali. Talvez Exatamente. o alinhamento de expectativa, você pensa que o seu resultado é entrar às 7h30 e sair 5 horas da tarde e ir embora para casa. E para a empresa, a expectativa dela não. É ter X de vendas, tanto de faturamento. Então, aí o alinhamento de expectativa entre o colaborador e a empresa não está coerente. Eu acho que você estava ali, né, alinhada com o Everest, estava vendendo, dando resultado, então o retorno vem, com Com certeza. certeza, né? Sabe uma coisa interessante? Essa questão do alinhamento, né?
eu sempre fui uma pessoa que eu sempre acreditei no meu potencial, como eu já disse aqui no começo. Então, quando alguém falava assim: "Ah, você não é capaz de fazer isso", mas eu nunca que aceitava. Ah, Eu falo: "Não, se alguém fez, eu também posso fazer. Se eles vendem, eu também posso. O que que eles estão fazendo, né?". E aí entra essa questão do seu esforço, realmente, o quanto você está disposto, né, sim, a dar ali a sua atenção para aquilo que você quer. Então, começa no comprometimento que você tem com você, né, exatamente. antes de mais nada. Resolver, o que muita gente não consegue entender é que, assim, as pessoas vão ganhando mais ao longo da carreira, porque os problemas que ela resolve é maior do que o no início. Exatamente. Então, funciona assim, a sua remuneração ao longo da carreira, seja como empreendedor, seja, né, como intraempreendedor, empreendedor corporativo, qualquer um deles, tá? Eu tenho empresa, mas ao longo da minha carreira, eu pretendo ganhar mais, eu quero ganhar mais, mas eu tenho que fazer o quê? Resolver maiores problemas do que eu resolvo hoje. Então, se a pessoa tiver isso em mente e ela falar assim: beleza, eu preciso resolver um problema maior, tá? Qual o problema que eu tenho aptidão hoje? Ah, o que eu faço comum, né? As Uhum. cadências normais aqui do cotidiano, beleza. Então tem que fazer algo mais. Tá, e o que que eu posso fazer a mais, né? O meu E o diferencial, meu né, diferencial. E o que eu preciso estudar, absorver de conhecimento para resolver esse problema e melhorar e isso, né. melhorar. Porque assim, não adianta nada a pessoa ficar batendo, 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 batendo e ela sozinha não vai conseguir. Ela precisa de uma ajuda externa, né? Uhum. Seja uma faculdade, seja um treinamento, um colégio técnico, o que for. Mas ela vai precisar disso. Mas é faculdade, não dá camisa pra ninguém. Gente, não vai por esse lado, tá? Quando você entra na faculdade ou entra num colégio técnico, a sua cabeça, só de você aprender coisas novas, já incentiva, Com né? Já certeza, estimula com os seus certeza. pensamentos e você melhora a performance profissional, né? Sem dúvida nenhuma. E é engraçado isso porque, assim, ó, é óbvio que tem muita gente hoje com sucesso aí nas redes sociais e mídias Sim, sociais, né, mas, não é todo mundo que vai se dar bem com as redes sociais. Você precisa, inclusive, ter, conteúdo dentro daquilo que sim, você faz, expertise naquilo que você faz, porque é aí que você vai se diferenciar dos demais, né. exatamente. Quando eu tive a oportunidade de fazer faculdade e falaram assim: "Nossa, o que que você vai fazer?". É engraçado porque em alguns momentos da vida da gente, a gente também escolhe por influência, a gente escolhe a carreira da gente por influência. E aí o pessoal falava: "Nossa, você é muito boa para vender, faz marketing, faz algum". E aí eu falava: "Bom, se eu já sou boa para vender, eu vou fazer outra coisa, né". Sim, verdade. E aí eu falei assim: "Ai, nossa, eu poderia ter potencializado? Sim, mas eu já sabia que aquilo ali para mim qual seria o meu diferencial? Porque ou você é técnico ou você é comercial". Eu falei: "Eu posso ser os 2, Sim, unir, né, né. unir os 2, que É, foi inclusive o que me ajudou a deslanchar na minha carreira, né. Então, eu falei: "Não, eu vou fazer engenharia", e todo mundo: "Engenharia? Você é louca". Já, assim, mais de 10 anos que eu tinha terminado os estudos e tal. "Você vai fazer?" Eu falei: "Vou". "Ah, mas você não vai dar conta, você não vai conseguir". Aí entra uma coisa muito interessante, porque desde quando eu já tive consciência de quem eu era, quando a pessoa fala assim: "Você não vai conseguir", eu transformo essa frase em: "Você é capaz. Você sim, vai sim, porque você pode". Então sempre e isso é uma das coisas que me motivaram, inclusive, a fazer essa transição aí, porque impactar vidas, transformar vidas é o que move hoje o meu coração. Contar a bacana. minha história para as pessoas, né, e eu tenho certeza que talvez muitas pessoas se identifiquem com isso, então isso para mim é muito gratificante, mais do que tudo, no decorrer a gente vai eu vou contar gente, segura aí. Mas, eu falei: "Não, eu vou sim". E aí eu comecei, porque é importante você dar o primeiro passo, né. Eu falei: Sim, "Não, sim. vai dar certo", fui lá, já fiz minha matrícula, falei: "Já vou fazer a matrícula", e aí já comecei a falar para as pessoas que eu já ia fazer, porque isso também depois você fala: "Nossa, já falei para um monte de gente, não posso desistir agora, né". É, se automotivando. Se automotivar, exatamente. Um dos pilares, inclusive, da inteligência emocional, É, se automotivar. E aí fui, comecei, e foi o primeiro ano e o segundo, e as coisas foram indo, indo, e 5 anos passam, né. passa. Estudando ou não estudando, ele vai É, 5 anos passam.
E passaram, e eu consegui. E aí eu tive um diferencial, que me colocou num patamar um pouco acima, né. Por quê? Porque ela não é só uma vendedora, ela é uma engenheira, Sim, então já dá um poder a mais ali para você, com né. certeza. E olha que bacana, as pessoas que venham aqui no Dapcast, que compartilham conhecimento com a gente, a maior parte delas, né, das grandes empresas, né, como SMC, Festo, Siemens, né, vieram aqui, o pessoal da Endres Hauser, da SIC, a maior parte são engenheiro de aplicação. Por quê? Ele conhece muito da técnica, muito do produto, da solução, mas ele é bom de vendas. Então, cara, você falou que uniu o útil, e isso é o que as empresas procuram nas pessoas. Exatamente. Porque eu me recordo uma vez, a gente foi numa concorrência na Pera. A gente foi na concorrência e tava o pessoal da Dimensional com a gente. Bom, essa concorrência a gente já não venceu, mas depois a gente venceu as próximas na Pera, né? De manutenção a gente venceu. Mas essa em específico era um retrofit, quem venceu foi a empresa que era meio que um fabricante da máquina, lá não me recordo o nome. Eram umas tesouras, Caesar, né? Uhum. Eles têm tesoura transversal e tesoura longitudinal lá, que é de inox, Campinas. Aí eu fui e tal, eu fui sozinho, né, cara? Eu vi o pessoal do Dimensional tava em 2, né? Falei, caramba, por que será que precisa de 2? Cara, foi bem no começo da DAP, aí eu não tinha essa expertise. Trabalhava dentro de empresa, o último cargo meu era coordenador de produção. Então, eu já tinha saído da manutenção, né, e tinha ido para a produção. E aí eu ficava imaginando assim, fala, pô, sempre quando eu ia comprar alguma coisa de manutenção, ia uma pessoa só. Por que nesse projeto veio 2? Aí, quando começou a reunião, aí eu vi que quando era técnico era um, quando era parte comercial era com outro. Aí eu falei, então espera aí. Aí fui vendo tal, aí no final a gente bate papo, né, entre concorrentes ali, no final ele falou, eu sou o vendedor aqui responsável pela Peram, mas eu busquei apoio técnico dele, porque aqui é um serviço mais técnico e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu sou técnico, então eu preciso desenvolver o comercial. Porque se eu quero vir sozinho aqui, né, eu não quero uma outra pessoa, eu tenho que desenvolver isso. E de lá para cá, eu acho que eu estudei muito mais marketing e a parte comercial, com consultoria, com cursos, treinamentos, do que a parte técnica. Porque a parte técnica eu já dominava, eu estava na faculdade, já estava aprendendo no dia a dia e Uhum. aplicando. Então, é uma habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Quer dizer que hoje eu sou bom ou ótimo? Não, não cheguei ainda, mas Mas tá caminhando, tô, né. tô no caminho, tô no caminho. É, o importante é isso, né, é realmente a gente sempre buscar o melhor que nós podemos ser. Sim, Não é sim. se comparar com o outro, porque se eu me Não, comparo, eu me frustro, né, exatamente, a porque tem frustração pes é iminente, né. exatamente, tem pessoas que vão estar piores do que eu, Sim, mas tem mas tem pessoas que estão pessoas que muito melhores do que eu, e né. muito mais adiantadas. Muito mais adiantado. E outra coisa, como eu falei, o meio interfere. Então as Sim, suas condições financeiras interfere, né, porque não é só você também ter a força de vontade, porque se você não tiver dinheiro e tiver a força de vontade, você vai ter que se matar mais para fazer, sim, sim. né. Eu me lembro que logo depois que eu terminei engenharia, eu fui para o Senai, porque eu não aceitava menos do que pelo menos instalar um chuveiro, né. Tá certo. E aí fui para o Senai fazer instalações elétricas, comandos elétricos, isso, e eu tive que abrir mão de outras coisas, para poder estar ali, né, mas eu tive condições naquele momento de pagar o Senai. Mas tem Sim, muita gente que não tem essa condição, não tem a condição de fazer a faculdade. E aí o que que eu faço? A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, exatamente, com a né, ferramenta que eu tenho ali, com né. a ferramenta que você tem ali. E ali, nesses pequenos passos, você vai subindo. Isso é uma Sim, coisa que é gradativa, né, não é da noite para o dia. "Nossa, olha que teve sorte, você viu, fez engenharia, agora tá fazendo isso". É um processo, gente, né. Eu precisei passar pela empregada doméstica, pela padaria, pelo supermercado, né, e aí sempre acreditando que eu era capaz. Então, se você acredita, sim. né. E tem um ponto também, né, só vive o propósito quem passa pelo processo. É ou não é? Exatamente, Porque se a exatamente. pessoa, ela tá pensando: "Pô, propósito, propósito, propósito", mas ela não tem o mínimo de estratégia para ela chegar nesse propósito,
cara, ela vai se frustrar também. Com certeza. Metas alcançáveis, Sim. importantíssimo, né, você criar E ali dividir em pequenas metas. Ah, eu não consigo aquela lá no mas vai de pouquinho em pouquinho. É ou não é? vai, exatamente. Eu falo que o pessoal às vezes Fatia. exatamente. Às vezes o pessoal fala assim: "Nossa, mas que mudança drástica, como assim você saiu da engenharia, né, e foi para psicologia?". O pessoal fala: "Nossa, mas não tem nada a ver". Gente, tem muito a ver. Tem muito a ver, porque se você parar para analisar, a engenharia ela contribuiu de uma forma, assim, exponencial para minhas habilidades na psicologia. Como? Primeira coisa, pensamento analítico, né. Qual que é a função, a finalidade do engenheiro? É levar uma solução, é uma organização, né, Sim. é você Implementar um processo, um é ou não processo, é? né, desenvolver uma solução para um equipamento, para uma indústria, né, ele vai dar ali a melhor solução. Eu faço isso hoje, só que com o comportamento humano, né, então você Sim, precisa entender o que a pessoa está passando ali, né, principalmente na parte de desenvolvimento humano, entender o processo, investigar, fazer todo, né, analisar o todo, desmembrar esse todo em pequenas partes e ir ali trabalhando, ajustando o processo para que você entregue uma solução para essa pessoa. Então sim. E pensando assim, eu sempre faço analogia, para as pessoas entenderem CLP, entenderem automação, eu sempre falo analogia com o corpo humano. É que não é uma o ser humano não é uma ciência tão lógica, né, porque é biológico, né, é um corpo ali e tudo, mas, eu comparo o cérebro, né, com o CLP, né, só que o CLP ele não funciona sozinho, ele tem que ter input e output. Ele tem aham, que ter as entradas para ele processar uma lógica, e o ser humano é da mesma forma. Da com mesma certeza. forma, ele vai ter as entradas, ele vai processar as informações e vai ter saídas. É Exatamente. ou E não é? ainda é mais complexo, né, porque Muito além dele ter mais. essas entradas e saídas, o ser humano ele é subjetivo, não existe ninguém igual a ninguém, Ninguém. né. Às vezes a mesma entrada pode não ser a mesma saída, né, Por causa porque da interpretação, por causa que o ser humano ele é autônomo, né. Ele é exatamente, exatamente. Então assim, eu posso passar por uma situação e uma outra pessoa passar pela mesma situação e ser totalmente diferente. sim, com Né, certeza. então por isso que a gente não pode generalizar as coisas, e eu vejo isso nas próprias empresas, você vai uma aplicação, você vai analisar qual inversor, qual soft starter vai se dar melhor nessa aplicação, né, porque você pega tem um inversor que ele nem é para aquela aplicação. Sim, sim. Né, então tem inversor que só atua, eu lembro que eu vendi inclusive o primeiro W Magnet da WEG, olha, nunca esqueço, era logo no começo, nem faz tempo que não tenho contato, mas nem sei como tá mais, mas eu vendi um W Magnet e foi uma festa, mas o inversor para ele era específico, específico, não sei se hoje mudou alguma coisa, né, então Sim. tô falando de anos atrás, mas tem coisas que precisa ser trabalhada no ser humano que é específico do ser humano, né. A sua dor não é a minha e a minha Sim. não é a sua, e a minha vai doer mais que a sua, com certeza. A da gente sempre dói mais. Então, tudo isso você consegue analisar, É. né, então isso Uma é outra analogia também, né, que eu sempre aplico é que há possibilidades, né, da gente fazer manutenções, né. uhum, Inclusive você trabalhou na Autêntica lá, os caras na Dimensional também, eles faziam muita manutenção em drives enormes, né. aham, E o ser humano, cara, hoje, né, com neurolinguística, programação neurolinguística, com muitas coisas que prende o cara, crença limitante, eu acho que tem que fazer uma manutenção, tem total. que fazer uma manutenção nas Preventiva e pessoas. corretiva. É, O que bom se as pessoas fizessem as preventivas, né. sim, pra Isso não no chegar na geral, né, corretiva, né. pra não precisar chegar na corretiva, porque daí você vai pagar mais caro, É, o custo né, fica muito mais alto, fica né. muito mais alto e às vezes é irreversível. É Né, verdade. então, eu falo isso inclusive uma outra coisa, né, que agora, eu tenho também, inclusive em parceria com outras mulheres, a engenharia do comportamento. Bacana. É um projeto novo aí, com mulheres incríveis também, cada uma com a sua especialização, e aí a gente se uniu para entregar uma solução completa, inclusive para as empresas, né, e para as pessoas também no individual, mas uma solução completa no seu desenvolvimento. Legal. Então, assim, é algo bem bacana, falar isso mais para o finalzinho ali, mas assim, já aproveitando aqui, fazendo Sim, merchan, né, sim.
Mas assim, a gente vê a necessidade das pessoas fazerem, né? Falando aqui das empresas, a empresa precisa passar pela preventiva para ver se Sim, os equipamentos estão ali tudo certinho, de acordo, funcionando, para não dar problemas lá na frente. O ser humano é a mesma coisa, né? As empresas também precisam olhar para esse lado, e inclusive tem até leis agora que foram sancionadas aí, da própria política, né? O governo criando benefícios para as pessoas que colocam as políticas de saúde mental, né? Fazem a inclusão dessas políticas de saúde mental dentro das empresas. olha que legal. Então tá crescendo bastante esse número aí. Por quê? Porque precisa fazer, né? Ontem eu tava ouvindo um post de um amigo meu, e ele falou uma coisa que bateu assim, às vezes as pessoas estão trabalhando muito para motivar, as pessoas, né. E aí, ó, Leandro Fidelis, eu vi o seu post, hein. Eh, e ele comentou lá, né, comentou a respeito de um livro que eu não me recordo, mas eu lembro que ele falou: "Ó, pô, o pessoal tá gastando muita energia, né, pra motivar. Então, foca, né, energia, dinheiro, né, tudo verba, tudo para isso. Mas teoricamente, a gente teria que não desmotivar as pessoas que nós temos. E como, né? Aí uma das coisas, né, que podemos fazer é colocar as pessoas certas No nos lugares certos. Como e aí vai, né, por quê, como, né? Eh, Analisando indicadores e também falando com as pessoas, né, tendo um contato mais humanizado, Sim, pra dando voz para as pessoas, dando né? voz para que poxa, às vezes, eu já cometi diversas falhas aqui na empresa, já cometi diversas. E isso, cara, se você é empreendedor, esteja ciente que você vai cometer falhas no seu dia a dia, mas você tem que o quê? Humildade para reconhecer essas falhas para você poder consertar. E aprender com E elas também, aprender né? com elas. Eu costumo dizer para minha equipe aqui que quando você se autossabota, você não corrige. Porque nunca. Sempre é o outro, nunca é você que está falhando. Então, se você não reconhece a falha, você não vai se corrigir, certo? O Exatamente. seu subconsciente te autossabota. Mas beleza, aí eu cometi várias falhas aqui com o quê? Eu via que a pessoa era boa, eu falava: "Pô, ó, esse rapaz aí é bom, tal, tal. Ah, vou colocar ele aqui, tal". Aí beleza, mudava. Aí o cara ia, daqui a pouco não aguentava a pressão, pedia a conta. O cara ia ganhar mais, né, mas Uhum. ele não estava preparado. Ele aceitou porque ele ia ganhar mais, mas ele não sabia a responsabilidade O que que ele que ia ele ia ter ter, que fazer a ali, né? bagagem que ele ia ter que ter ali para, né, para solucionar os problemas que iam aparecer no dia a dia. Cometi, né, algumas falhas e hoje o que eu faço? Se tem uma pessoa, né, ali e tal, eu falo assim: "Ó, espera aí, vamos conversar, vamos falar com essa pessoa. Olha, tem um cargo, é assim, 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 tem essa Os responsabilidade, critérios são os esses, critérios né? são esses, você vai ter que estudar um pouco disso, um pouco daquilo, tá? Eu posso te falar que vai ser mil maravilhas, mas não vai ser, porque eu já passei por isso e tem altos desafios, assim, assim, assim. Você topa os desafios, porque o dinheiro é consequência. Com certeza. Então você tem que firmar um compromisso aqui comigo que você vai conseguir vencer esses desafios aqui. Vai vencer essas barreiras. O dinheiro vai ser consequência. Agora eu mudei a coisa, porque assim, quando você coloca as pessoas certas nos locais certos, e assim, é claro, tem uma política dentro da empresa, né, que funciona ali para que esse colaborador se desenvolva, ele se automotiva. Que é inclusive um dos pilares da inteligência emocional, essa Sim, automotivação, a motivação intrínseca, sim, é sim. algo que vem da pessoa. Então, porque assim, ele faz uma coisa, ele tá fazendo uma coisa que que ele tá gostando e ele tá ganhando mais por isso. Então, cara, é automotivação. Com E certeza. às vezes as empresas, né, ela vai colocar as pessoas, tem um grupo lá e ela fica contratando um monte de coisa, um monte de programa para não desmotivar, não para, na verdade, para motivar. Mas teria que trabalhar, fazer um trabalho como você citou,
de comportamental para não desmotivar Sim, inclusive a esse é o galera. trabalho da engenharia do comportamento, a gente faz exatamente Bacana. isso. Uma coisa muito interessante, porque a gente vai experienciando as coisas, né, e aprendi muito, né, perdi muitas oportunidades, inclusive por conta de comportamentos, porque eu falava que eu era, para o cliente, impecável. Meu cliente, não é à toa que, né, muitos clientes aí até hoje eles falam: "Cara, que saudade de você". Então, assim, eu era impecável, mas para isso, né, internamente ali, eu era meio que um rolinho compressor, né. A coisa tinha que acontecer e eu ia para cima. Tem, Então, cara, assim, tem que. só que isso me prejudicou em algumas questões, por quê? Porque a inteligência emocional, ela te coloca justamente numa situação para você regular, entender a sua emoção, a do outro, e agir de uma forma mais assertiva, mais equilibrada, né. Eu já era rolo, né, não, a coisa que meu cliente tá lá com a máquina parada, a coisa tem que acontecer, com quem eu tenho que falar? Ah, tinha que passar por 5 pessoas, eu já ia na quinta. Então, assim, eu acabava atropelando um pouco os processos, principalmente quando eu entrei, saí da Everest pra Dimensional, que os processos eram um pouco diferentes, assim, né, mas Sim, enfim, sim, lógico, cada um com as suas políticas ali, nada contra nada, mas para mim a coisa engessada ela não ia, então sim, só que aí você dá resultado, automaticamente mas aí gera o quê? Conflitos, né, sim, então sim. assim, por um lado você tá indo bem porque você tá atendendo seu cliente, né, mas por um outro lado interno ali, tá tendo coisas que estão te desgastando. Automaticamente, muitas pessoas não aguentam essa pressão. Não, não. Ficam aí entra a desmotivação, É. né. E o que que acontece muitas vezes? As pessoas têm mania de falar assim: "Ai, fulano não tem perfil". Nossa, eu tenho até arrepio quando eu escuto isso. Porque baseado em quê e comparado a quê que essa pessoa não tem perfil? Porque todos nós somos capazes de desenvolver habilidades. Sim, Então claro. todo mundo tem perfil. Essa é uma característica do ser Do ser humano. humano, ele é É. capaz de ter. Então, assim, quando a pessoa meio que "Ai, fulano não tem perfil para isso", já se você já tá colocando limites na pessoa. E Sim, às vezes a pessoa tá ali acreditando que ela tem, mas você fala que ela não tem, você já desmotivou ela. Então, tem que ter esse certo cuidado, então todo mundo tem. Qual que é a pergunta? "Olha, fulano não tem essa habilidade desenvolvida. precisa desenvolver, Estamos né. dispostos a desenvolver essa habilidade em fulano? Porque ele é muito bom nisso, mas para isso aqui precisa desenvolver. Vamos investir nele? O que que será que ele Sim. acha? Será que ele quer isso?" É isso que Entendeu? eu Ó, olha, que esse é o você a ponto. esse é o ponto, porque a partir do momento que eu quero, poxa, eu vou me esforçar, eu vou, né, me empenhar para aquilo. Então é muito mais a questão de desenvolver, então não é que não tem perfil, não tem a habilidade desenvolvida. Ainda? Ainda. É É. importante, porque senão você coloca limites. Eu não permito que as pessoas coloquem limites em mim. "Ai, você não Sim, tem sim. perfil". Não, eu tenho sim. Se eu quiser. Sim, É arrogância? Não, não é arrogância, mas eu não posso deixar que isso aconteça comigo, entendeu? sim, claro. Porque eu acredito em mim, se eu falar: eu vou", Tem né, que então ver, o que eu acredito que o que impacta aí, é não é que ela não tenha perfil, mas talvez ela não também psicologicamente ou não não esteja preparada e exato. não queira, E não queira, e não queira. é Às vezes é diferente. uma pessoa, cara, "Ah, eu não não quero tem ser aquele vendedor", e tá bom, tá isso. tudo bem. Não tem aquele ditado, fala: "Pô, aquele amigo meu pra morrer de repente leva uns 3 dias". Sim, Tem gente que, cara, é aquilo que ela quer pra vida dela, e não tem problema nenhum quanto a isso. Eu acho que exatamente. assim, as pessoas, e isso é um erro que eu tinha também, ninguém é igual a ninguém pra fazer uma certa atividade, certo? Uma Uhum. faz um pouco mais rápida, outra mais lenta, mas e aí, o que que acontece? Tem pessoas que não querem fazer aquela atividade. Ela não quer ganhar aquilo. Eu acabei de falar que a pessoa ganha mais quando ela resolve maiores problemas, não é nem mais. Porque assim, tem muita gente que trabalha muito e não produz nada. Exatamente. Existe isso. Existe. Tem gente que trabalha pouco e produz muito. Exatamente. E aí, o que que acontece? Tem pessoas que não querem. Elas não querem isso para elas. E tá tudo certo. Não tem certo e errado nesse ponto. Porque cara, é do comportamento dela, ela quer uma tranquilidade, ela
ela vai fazer o trabalho ali dela e vai aproveitar com a família da mesma forma que os outros. Tem pessoas que já são águias, já são mais agressivos, tal, tal. Também não tem problema, desde que ela respeite as outras. É ou Exatamente, não é? exatamente. Mas eu acho assim, tem vários níveis de comportamento, né, do ser, né, da pessoa, que ela vai aceitar, topar o desafio ou não. Eu não. E também tem gente que tem dificuldade até em entender se ela é capaz ou não. Que Sim, inclusive é um trabalho que eu faço também, né? Fazer com que a pessoa enxergue o potencial que ela tem. E tirar, às vezes, tem gente que às vezes não sabe, não consegue se ver, tem crise de identidade, entendeu? Tem medo. Às vezes a pessoa até é capaz, mas ela tem medo. A insegurança acaba paralisando a pessoa. talvez tenha uma crença limitante, uma Também, frustração que ela com teve. certeza. É ou não é? Foi Desde fazer alguma criança, coisa, foi ou fazer desde alguma coisa, já foi repreendida e Isso, é ou não, não? você não serve para isso. É, Então, assim, tudo isso influencia, sim, né? Então, eu costumo dizer que é o seguinte: a gente tá, eu trabalho o quê? 8 horas por dia, né? Normalmente, nossa, tô tanto tempo sim, fora do mercado, não sei nem quanto tempo mais trabalho, mas 8 horas por dia. Mas as mesmas 8 horas para um pode não ser para o outro. sim, Porque para um aquilo é um peso, ele tá carregando essas 8 horas. E para o outro passou tão rápido que ele nem percebeu. E são as mesmas cara, 8 horas. são. Mas para cada pessoa, esse tempo ele aumenta ou diminui, né? Quando você faz algo que é gratificante, que tá ali, que você. Cara, Então, assim, motivar essa equipe é muito importante. Dar um pouco de mais de voz para essas pessoas. As pessoas às vezes estão sofrendo ali. E eu costumo dizer outra coisa. Todo mundo também, não sei se, mas a maioria tem mania. Ai, você precisa separar o profissional do pessoal. Gente, é impossível. Somos uma pessoa só. Como é que você sim, o ser separa? humano ali, Você tá tudo aqui na sua mente, você não consegue controlar os seus pensamentos, né. Então como é que você separa isso? Você não separa, se você tá com um problema na sua casa, ele vai te acompanhar aonde você for, no trabalho, no lazer, por quê? sim. Porque tá ali, tá dentro, o que que você precisa fazer? "Cara, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso regular ali as minhas emoções e equilibrar". Não deixar impactar, na verdade. O que eu Exatamente, costumo dizer é que os seus problemas profissionais, ele não pode impactar sua vida profissional e vice-versa, tá? Tem que ser um exatamente, pouco estoico aí e se importar com o que realmente vai fazer a diferença, porque o exatamente. problema vai te acompanhar. E buscar ajuda, né. Agora se você não consegue, tá ali no trabalho e se concentrar, você tem que levantar a mão e falar assim: "Ó, Preciso de ajuda. preciso de ajuda". Mas é aí que entra o problema. Por quê? Porque a pessoa tá tão encurralada, que na maioria das vezes ela não tem essa oportunidade de Sim, levantar a mão e falar socorro. Porque às vezes as pessoas tá tão ali que aí a pessoa não fala, e aquilo vai, sabe, vai reprimindo, reprimindo, e aí entra no quê? Num burnout, né, a pessoa não burnout, é. consegue. Hoje o absenteísmo, né, o Fórum Econômico Mundial tem números lá, dados, do aumento do absenteísmo no trabalho por conta de questões emocionais, né. Então, hoje em dia, o estresse excessivo, a pessoa entra no esgotamento, e aí vai indo, a pessoa não vai percebendo, né. Mas Então ao longo da carreira, você tocou num ponto bem legal. Você falou: "Ah, tem 8 horas para uma pessoa, não demora muito e a outra passa muito rápido". Esses dias eu falei para um amigo meu, né, e eu falei para ele, falei: "Cara, a gente fez processo de coach aqui, tá, e aí pessoal, aí vai de cada um. Para mim foi muito bom, tá. Tem pessoas que não gosta, tal, porque popularizou muito na internet, sim, né, eles banalizaram, na é, verdade, banal né. E é e uma pena, porque contaminou muito com com um monte de coisa, mas, pra mim foi muito bom, mas só pegando mentoria. um gancho rapidinho, sabe o que que é interessante? É porque, isso ficou banalizado, porque tem muitas pessoas que estão despreparadas, Exatamente, entendeu? A não pessoa tá vai lá, preparada, é. faz 2 meses um curso, não menosprezando os cursos, não é isso não, Sim, sim. mas assim, você não tem bagagem, você não tem conteúdo, e aí você vai lidar com Não uma tem pessoa não experiência tem pra experiência, passar, não tem experiência. e E aí aí acaba. frustra Uhum. todo mundo. E aí isso, a internet, a informação ruim propaga muito mais do que a boa, a internet. O ser humano é assim. Com O ser certeza. humano é assim. Você vê os canais de televisão aí já procuram o pior pra noticiar. Então eu falei pra ele, falei: "Cara, você falou que
coach foi bom, tal, tal, você é um melhor pai, você, né, evoluiu tudo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu também evoluí e tem uma coisa assim que eu evoluí há pouco tempo. Eh, eu já tive, e aí eu acho que nem vocês de casa e nem a Eunice sabe, mas eu já tive até um pouco de síndrome do pânico, né, à noite, que eu levantava de madrugada, tal, começava a suar frio, por causa da empresa, né, e Uhum. eu não tinha uma preparação. A empresa eu comecei a empresa há 10 anos atrás, né, por uma necessidade, né, não foi programado. Pô, eu tinha um belo de um salário, e tal, e aí bem na faculdade, acho que no 4º ano, perdi o emprego e, cara, comecei a fazer trabalho. Eu já tinha feito alguns bicos, tal, mas, dessa vez eu comecei e falei: "Ah, vou". E aí eu estava tentando voltar para o mercado de trabalho, mas acabou que não deu certo, a DAP cresceu e, né, por consequência, cresceu os problemas também. Chegou um ponto, acho que eu tinha 5 anos de idade, que eu tive até síndrome do pânico. Pô, era complicado, eu levantava à noite, não tinha um preparo, né. Hoje, cara, sou muito mais bem preparado, né, não quer dizer que não vai acontecer nada comigo, né, no psicológico, mas quer dizer que eu evoluí, já criei casca para isso. Com certeza. E já identifica os gatilhos, né, que é muito Exatamente. importante, inclusive, Exatamente. E eu faço identificar ações isso aí. preventivas também. Nossa, eu faço muitas ações preventivas para que não aconteça o que aconteceu no passado. E aí eu falei para esse amigo, falei: "Cara, ó, há pouco tempo também eu já evoluí um ponto que vai para você ainda acho que falta". Eu falei: "Cara, quando você chegar no emprego, chegar no seu trabalho, na segunda-feira, cara, você tem que chegar feliz. Você tem que fazer o que você gosta". E aí, cara, cai muito no que você falou das horas aí. Eu venho trabalhar na segunda-feira, pô, hoje é segunda-feira, eu tô feliz pra caramba, cheguei aqui com energia já tal, tal, tal. Tem problema? Toda segunda-feira tem, porque quem trabalha Todo dia tem, cara, né. mas quem trabalha com engenharia e com manutenção, cara, vai ter problema, segunda-feira é o dia do É o problema. dia do problema. E olha, você vê que a engenharia tem a ver com a psicologia, né, porque tem É, problema todo é. dia, né. É o dia do problema. Só que, cara, tem que ser tipo Geraldo Rufino, entendeu? Você tem que chegar já dando risada. Com Chega certeza. dando risada e vai. Aí eu comentei com ele, tal. Aí eu acredito que ele entendeu, né? Se ele estiver ouvindo ou assistindo aí, ele vai saber que aí ele vai falar, pô, entendi. Porque assim, isso melhora a sua condição em casa também. E contagia, né, Contagia, contagia. contagia. Aí, tem o ponto da pessoa falar: "Ah, tem que separar o profissional do pessoal". No meu ponto de vista, os problemas, você tem que trabalhar com ações para mitigar o impacto do profissional no pessoal e do pessoal no profissional, certo? Tem que trabalhar com ações para mitigar. E você tem que compartilhar as coisas boas nos 2. Então, por exemplo, pô, eh comprei um carro novo, levei minha família. Você tira férias, você vai passear, volta feliz, não volta triste, ou voltar de férias com Desanimada. com o pé de chumbo, já andando. Cara, volta Gastei todo feliz. o dinheiro, já Pra não tenho mais nada. pra você ganhar mais, você tem que trabalhar mais, então É, vai lá, cara, é. é mais uma oportunidade para você. Então, essa parte boa, compartilha entre os 2. Os problemas, cara, você não vai conseguir separar, mas tenta mitigar. O que é mitigar, né? Tentar reduzir, né, É mano? o equilíbrio, É o né. equilíbrio, Porque, é. por exemplo, o que que acontece muito com isso? É o desvio de comportamento. O que que seria esse desvio de comportamento? Então eu tenho um problema na empresa, eu tô, né, pistola com o meu chefe, e aí eu chego em casa, eu desconto Desconto. em quem não tem nada a ver. E vice-versa, às vezes É. tá com um problema em casa e E chega aí no se a serviço. pessoa fica brava comigo, a esposa ou alguma coisa do tipo, você tem um álibi também, né, porque eu tenho um cara que é vitimista. É. Ele tem um vitimismo ali na veia. "Ah, não, mas aconteceu isso porque o meu chefe brigou comigo", ou na empresa: "Pô, você fez isso de novo". "Ah, não, porque minha mulher, cara, Ah, tá falando comigo lá e eu não consigo". Então tem que tem. separar isso também, Isso, porque, cara, é aquela mesma questão que eu falei, o outro, se é o outro, pra que eu vou melhorar? Se eu tô bem, É né. ou não é? É, exatamente isso. E isso é uma coisa muito importante também dentro da inteligência emocional, é você identificar as suas emoções, mas identificar a do outro, Sim, para que você consiga esse equilíbrio aí, porque você não tem controle sobre o outro, isso não tem. não tem, mas você tem controle sobre as suas ações. O que que eu faço com isso? Isso aqui aconteceu.
Mas o que eu vou fazer? Eu preciso assumir o controle, eu preciso ser o protagonista ali da minha vida, da minha história, eu preciso ser o líder da minha Claro. vida, Sim, claro. né? E fazer uma boa gestão disso. Então, isso é muito importante. Eu acho importante também a gente falar aqui que, cara, nós dois somos engenheiros, trabalhamos em empresa e falar o português, claro, a gente tem que ter um sentimento de time também. Com Eu certeza. não posso, por emoções minhas, coisas individuais, prejudicar um time um completo. De forma Então, alguma. antes que isso aconteça, eu tenho que ter a humildade de reconhecer as coisas, levantar a mão, pedir ajuda, fazer as coisas. Autoconsciência. Exatamente, porque senão, cara, porra, se eu tenho um trabalho estratégico, eu tenho né, um cargo que está sob minha responsabilidade. Cara, eu posso. Um pouquinho de resultado ruim pode propagar na companhia inteira. Com certeza. O líder, ele levanta e afunda a equipe. Sim, com certeza. Né? E o Com certeza. líder, ser líder, todo mundo deve ser líder. Líder da sua casa, líder, o seu próprio líder, o líder da sua equipe. Sim. Né? Então, aonde você estiver, você tem que Das fazer a suas diferença. emoções, Líder das suas emoções, inclusive, é, principalmente, gente, vamos liderar as nossas emoções. Mas isso é muito importante, ter a empatia. Tudo isso são habilidades que você desenvolve. Olha só que importante isso. Porque hoje a gente fala, né? As máquinas, falando um pouco aí da automação, elas estão atropelando o trabalho humano, né? Ali, muitas coisas já foram substituídas. Se você parar para analisar, hoje tem muitas coisas sendo substituídas por máquinas. E sim, se nós não desenvolvermos habilidades essencialmente humanas para que nós possamos estar no topo da curva do robô, a gente vai ficar para trás, vai, né? vai. Porque tem coisas que você precisa trazer a inteligência artificial para te auxiliar, para te dar suporte, né? Mas numa questão de gestão das emoções, numa questão da empatia, na questão de uma criatividade, na tomada de decisão, de analisar todas as situações e tomar uma decisão, isso daí a máquina não vai fazer. Não, não. Entendeu? Isso A aí máquina é faz aquilo que ela está programada para programada para fazer. fazer. Que foi um ser humano que imputou o Que programa, imputou o programa. né. Agora, e o imprevisto? Sim, Né, que você precisa ali se agilizar rapidinho e ter estrutura emocional para capacidade resolver, analítica, né. capacidade "Opa, isso aqui surgiu agora, do nada, o que que eu faço?", né. É. Então tudo isso são coisas que a gente vai treinando, desenvolvendo. Sim, e o ser humano, ele tem muitos defeitos, mas ele tem muitas qualidades também, muitas qualidades. Eu diria que mais Não, qualidades até, né. muito mais qualidades. E eu tenho uma frase que eu carrego, assim, que é uma filosofia, né, de uma ordem, mas é assim, o ser humano para ele se autolapidar, né, como ser humano e ir melhorando, praticar a melhoria contínua que a gente tanto fala na indústria, a gente tem que construir templos às virtudes e masmorras aos vícios. Todo dia, todo dia. Por quê? Porque uma virtude é difícil você conquistar, você absorver, você desenvolver, né. Agora, um vício é assim. Então o ser humano ele tem que ficar olhando sempre, 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 né, Com e certeza, se policiar, se policiar. Vício, masmorra, enterra, em terra. e virtude, Com certeza. templos, Eu né. costumo usar muito e a própria neurociência me ajudou muito com essa questão aí da gente substituir as sinapses ali, né, substituir os pensamentos, é algo muito bacana. Quando você tem uma situação e você fala: "Não, espera aí, isso daqui tá me aproximando ou me afastando de quem eu quero ser?". Sim, Então é uma pergunta ótima para fazer todos os dias, gente, façam essa pergunta que é importante. Eu me identifico, eu sei o que eu quero ser, então eu já criei a mulher que eu quero ser, né. É um processo, lógico, e é uma mulher maravilhosa. Mas, claro que eu já passei por muitas coisas, já errei bastante, somos seres humanos, erramos, né, sim, suscetíveis a erros, mas é sempre buscando melhorar, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, né, então, isso aqui eu devo fazer isso aqui, mas isso aqui vai me aproximar ou me afastar? Então a pergunta que eu faço hoje é essa: "Isso aqui tá me aproximando ou me afastando?". E eu vou tirando da frente, porque o compromisso tem que ser comigo, sim, sim. né. Eu faço um compromisso comigo, eu preciso ter esse compromisso comigo e honrar esse compromisso comigo, porque se eu honro com um monte de gente, eu não eu vou, né,
tipo, me boicotar e não vou Sim. honrar o meu. Então, assim, a gente se olhar mesmo, ter essa autocompaixão, a automotivação, o autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, o que que eu quero, aonde eu estou. Eu preciso identificar Onde eu quero onde chegar, eu né? quero chegar, identificar as minhas emoções. E isso é muito importante até no mundo corporativo, porque eu aprendi muito com os meus erros. Né? Eu era uma boa profissional, sim. Muitas pessoas, inclusive, me admiram, me elogiam, e graças, fico muito feliz por isso. Falo isso de coração, assim, porque são feedbacks que eu recebo sempre, diariamente eu tenho recebido, mas eu tive também as minhas questões comportamentais, que se eu tivesse dado uma segurada, tivesse equilibrado ali, tivesse já com essas habilidades mais desenvolvidas, né, talvez eu tivesse outras oportunidades. Mas eu desanimei Era com pra ser isso? assim. Eu desanimei com isso? Não, o que que eu fiz? Eu É, peguei isso e estou transformando isso. Tanto que o meu slogan é transformando desafios em oportunidades. legal. Então, se a gente pega isso que a gente tem, né, a gente E consegue. você só sabe disso porque você passou, entendeu? Exatamente. O Paulo Vieira sempre fala aí, se eu soubesse das coisas, eu já teria, Já teria. É entendeu? isso. Eu não tenho porque eu não sei. Se eu já Exato. soubesse, eu teria. Teria. E Então é hoje eu, assim. inclusive, eu utilizo isso para cortar os caminhos das pessoas, porque, poxa, se eu passei por tudo isso, tive todas essas experiências e eu quero impactar vidas, eu quero levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis, o que que eu tenho que fazer? De nada vale tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento, se ele não for compartilhado. Sim, Né? Então, hoje, um dos motivos pela transição é exatamente isso, é olhar para o outro, né, e fazer com que ele se identifique, se enxergue, porque eu passei por todos esses processos e eu sei como fazer, sim. né. É um Ali processo, aí você tem experiência, né. entendeu? Então, assim, eu tenho experiência de vida e estou utilizando agora as técnicas para poder entregar um bom trabalho. Bacana. Antes da gente falar dessa transição, conta um pouquinho pra gente dessa parte, eu deixei passar um assunto bem bacana também da parte da engenharia. Hã. Você era a única aluna da sala de Tinham, elétrica. na verdade, tinha acho que 3 mulheres na minha época, tinha 3 mulheres, mas na formatura mesmo eu fui a única mulher. Foi a única? Fui a única mulher, porque na elétrica não tinha muita gente, né. Ah, tá. Então, fui a única mulher ali E da. como que foi esse desafio por, assim, fazer uma faculdade já que a predominância é masculina, e o que que você pensava assim: "Ó, pô, eu tô aqui numa sala que só tem homens, como que vai ser o mercado de trabalho e tudo mais?". E conta um pouquinho dessa história e depois você também, mudar de empresa nessa trajetória aí, você mudou de empresa, foi pra uma empresa mais de automação, né, Aham, foi e foi desafio em cima de desafio, né. é. Eu costumo dizer que eu sou um desafio em pessoa. Mas assim, realmente, quando eu escolhi a engenharia, né, eu já via, assim, como algo bem mais masculino, e realmente foi a elétrica, porque eu estava na Everest na época, né, tinha toda essa questão dos materiais elétricos ali, então, falei: "Ah, eu vou fazer a elétrica". E aprendi muito, porque imagina, né, o pessoal fala que o homem e a mulher são seres totalmente diferentes, aí costuma dizer que a mulher é mais emocional, o homem é mais racional, enfim, né. Mas o desafio maior é você realmente ganhar o respeito, né, nesse mundo corporativo, junto com por exemplo, na faculdade e ir para o mundo corporativo, eu visitei muitos clientes, muitos, manutenção o tempo inteiro ali, e é só homem, homem, homem. Então você imagina uma mulher chegando na manutenção, É. né, aí tem as piadinhas e tem, né, os adjetivos, enfim, né, um monte de coisas ali que você vai ouvindo, e você precisa absorver isso da melhor forma possível e manter o seu posicionamento. Então você acaba criando uma armadura ali, né, você para se É, impor, extremamente profissional, né. extremamente então assim, o se impor ali, ganhar o seu espaço, é algo desafiador, porque você precisa mostrar a competência. Não é só você, uma mulher foi lá e fez engenharia. Tanto que por isso fui para o Senai, para ter mais conhecimento técnico, para chegar e falar: "Não, meu filho, A vivência da prática, né. eu passei por lá também, né". E no Senai não tem sexo, né. É, Você sobe escada, desce, desencapa fio e coisa, instalação, então não tem. Então pro Senai não tem mudança, assim, cara, não é tem. todo mundo igual, Não, e foi é muito igual ao exército.
Não, e foi muito engraçado, porque eu lembro até hoje, contar aqui rapidinho. Quando eu entrei no Senai, pensa, só tinha eu de mulher e todo mundo lá na parte de instalações elétricas. E aí veio o coordenador lá, né? Boa noite, senhores. Senhores, vou fazer uma pergunta aqui. Todos aqui nessa sala estão matriculados no curso de instalações elétricas? E todo mundo. Tem alguém aqui, senhores, que não está no curso de instalação? Ele repetiu acho que umas 5 Uhum. vezes. Aí eu levantei a mão e falei, viu, eu estou no curso de instalações elétricas. Porque, olha para você ver a dificuldade. Acho que eles acharam que eu estava no lugar errado. Foi muito É. engraçado isso. Mas eu passei, inclusive, por isso, né? E aprendi, coloquei a mão na massa mesmo ali nos processos para ter esse diferencial e falar assim: olha, não, eu fiz, mas eu coloquei a mão na massa É. também. Foi quase igual o Bop, então. Ele tava falando pra você pedir pra sair. Quase, estava Quase. pede pra sair 02. É, foi mais ou menos isso, né. Então a gente passa por isso, né. Outra coisa também, na época que eu mudei de empresa, né, que você falou, Ah, eu comecei a fazer o trabalho externo, então cada dia eu estava num lugar, cada dia nossa, quando eu fui para Curitiba, eu fazia a região era pegou uma Paraná, parte portuária lá também, né? peguei uma parte, só que eu ficava mais, tipo, era Paraná, Santa Catarina e um pedacinho ali do Rio Grande do Sul. Eu rodava muito, às vezes eu rodava de madrugada, eu saía de um cliente, saía às vezes de uma usina, já era 6 horas da tarde, tinha que, ir para uma outra eu não descansava não. Então, assim, eu tive uma vida muito loba solitária na estrada, Ah. assim, né. E desafios, por quê? Porque a estrada é mulher, imagina à noite andando de carro, então as E você pessoas tava não morando veem em isso, Curitiba. morando em Curitiba. Então as pessoas não vê muito, assim, os bastidores do que acontece, né. É. Acho que Mas tudo são tudo rosas. são rosas, "Ai, a mulher teve sorte, olha lá", né. É. Então existe essa visão. E aí você, imagina, né, "Ai, tem um happy hour", a manutenção é só homem, aí você fala: "Nossa, eu mulher vou no happy hour". Como é que vai ser isso, né? Então, você tem que ter ali jogo de cintura e saber levar, ter manejo ali para as coisas. E mulher sozinha na estrada, aí se o carro quebra, fura pneu, eu mesma troco o pneu então assim, eu me desenvolvi muito nessa área, muito. E eu tive muitas aberturas, muitas. E inclusive teve uma empresa, isso aqui é uma dica boa para o pessoal que está no externo, uma dica de vendas, assim, para realmente dar uma atenção especial, porque os clientes, ele dão um feedback pra gente de comportamentos inadequados de outros fornecedores, sabe, uma coisa Ah. meio Como então, não, como não agir? como não agir, exatamente. E aí eu nem sei se posso falar nomes de empresas, mas enfim, uma grande empresa de Curitiba, grande, grande mesmo, e eu tentando fazer agendar uma visita lá e o pessoal falava: "Cara, você não vai conseguir". Eu falava: "Vou, eu vou conseguir, com certeza eu vou conseguir, eu não me chamo Eunice". E aí eu fiquei ligando, ligando e liga pra um, liga pra outro e usava umas estratégias, assim, de tipo, tentava falar com um, não conseguia, tentava para o outro e, enfim, consegui agendar. E olha que coisa interessante, essa pessoa que ia me receber, ela trabalhava no período da noite, né, então ela entrava, tipo, 4 horas e saía, sei lá, 2 horas da manhã, no turno. Era Ah. uns turno meio doido. E aí o cara falou: "Cara, eu vou te atender na sexta-feira, 4 horas da tarde. Você pode vir aqui e você vai ter ali uns 20 minutinhos, que é o que eu posso te atender". Eu falei: "Caramba, quanto tempo que eu vou ter, né?". Puxa vida, ele vai me dar 20, eu precisava só de 5, mas ele vai me dar 20 minutos, deixa eu me desenrolar aqui. E aí você sabe que você tem que ir, você tem que fazer, a integração, é uma Sim. hora assistindo o videozinho, então pensa, sexta-feira, 1 hora, cheguei lá, resumindo, saí, era 5 horas, a gente começou a reunião. E aí na reunião eu falei: "Eu preciso, agora que já estou aqui, multiplicar o meu tempo, eu preciso desenrolar isso que 20 minutos eu tenho". Desses 20 minutos, eu consegui tanto chamar a atenção que eu saí de lá, era 10 horas da noite, eu jantei lá, eu conheci todo o processo, rodei pela fábrica inteira, inclusive em setores que não é todo mundo, só pessoas autorizadas que entram lá. Então, os meus 20 minutos aí que eu tive lá de oportunidade, eu aproveitei cada minuto para poder aumentar esse tempo aí. Então, a forma também de você ter uma postura ali na hora da reunião,
Porque às vezes você tem 5 minutos para falar. Sim. Às vezes você tem, às vezes é a chance da sua vida. Eu falei, eu não vou ter outra, né? Então, e aí o que que me ajudou muito? O conhecimento, né? O que me ajudou muito foi, tipo assim, ó, eu preciso acreditar naquilo que eu estou vendendo. Porque se eu não acreditar, ele também não vai. Sim. Então, E a o que eu- energia que você põe naquilo para conversar, para falar, para mostrar, faz a diferença É. no atendimento, a sua humildade, sabe? Porque eles reclamam muito da arrogância de vendedores. Vendedores arrogantes que chegam lá achando que, né? Enfim, Você tem que entender o cliente também e entender o ver qual cliente. problema você vai poder resolver para ele, né? Não Exatamente. enfiando goela abaixo, né? Não é as Exatamente. vendas É entender a dor que ele tem, né? exatamente para poder saber o remédio, né? E se você tem um remédio, às vezes você nem tenha. Às vezes você nem tem. E aí Mas você você não, pode ajudá-lo, porque, ó, sim, direcionar. melhor do que tudo, gente, é o cliente ficar te devendo um favor, né? Porque você É. faz um favor para ele, ele vai falar, poxa vida, poxa, ela me ajudou aquele dia, se eu não fizer isso agora. Então ele vai ficar constrangido de não Eu, te ajudar, né? eu já te devo uns par dele, porque teve uma vez que a gente estava fazendo um serviço a gente estava fazendo um serviço, acho que em Pouso Alegre, na Barry. E a gente foi fazer um projeto lá de automação, integrar alguns sistemas lá. Cara, a gente tava mexendo num púlpito assim, e a gente fez o recorte para pôr as IHM, aquela IHM da Siemens lá que tem um PC, cara, roda o Windows dentro dela. E eu tava com o menino falou: Ah, eu já vou colocar a IHM aqui. E eu não ouvi o que ele falou. Eu tava em campo também. Eu falei: Tá bom. Sabe quando você responde no automático? Beleza. Cara, eu peguei o púlpito, virei, assim, pra abrir, pra mexer dentro do painel. Aí a Caiu, IHM de cima, pau no chão, a outra, pau, nossa. Caiu a IHM aí, gelei. Falei, nossa, cara. Cada IHM daquela, uns 30 conto, uns 30k. Meu Deus, o seu coração parecia que escola de samba. É, aí eu catei, peguei a IHM, coloquei lá, tal. Liguei uma, ligou. Falei, puta, bacana. Aí coloquei as funções lá, tal. Coloquei a outra nada. Nada. Falei, cara, aí eu te liguei, Foi. aí você falou, não, os caras tem o suporte lá, tal. Era plantão, Era inclusive, né? plantão, era. Eu lembro. Aí eu te liguei, aí eu fui, cara, eu peguei, saí de Pouso Alegre, levei lá em Limeira, peguei, fui direto, cara, sem dormir. Peguei, ele falou assim, não, mas traz ela aqui que a gente faz um diagnóstico e tal. Aí ele já tava esperando eu lá, ele foi abrir, acho que, cara, eu cheguei umas 5 horas da manhã lá. Era parada, então eu saí mais de meia-noite lá de Pouso Alegre, fui, levei. Aí a HM aí chegou lá. Bom, resumindo. Arrumou e a HM ainda, eu fiz um plus ainda pro cliente, porque ele não tinha... Qual que era o medo do cliente? Não era só a máquina ficar parada, era ficar parada mais dias, porque ele não tinha backup da EHM. E prejuízo, né? Então, Altíssimo. ele não tinha backup. Aí o que eu fiz? Fui na coisa, comprei um flashcard, comprei acho que 2 flashcards, falei, ó, já salva aí 2 backups Já pros caras. deixa pronto aí. Aí eu peguei, cheguei lá, instalei e coloquei o backup pra rodar e guardei o original. Falei, ó, tô aqui, ó, tem um cartãozinho, tem 2 cartãozinhos. Esse original que tava rodando, esse aqui é um backup e tem um backup rodando na sua EHM, pode ficar tranquilo que vai rodar. Cara, mas você vê, contatos, né? Contato. Network, eu já te liguei. E agilizou. Eu já Agilizou, cheguei em domingo buscar de carro servo motor nas empresas para arrumar. Eu já cheguei a entregar à Nossa. noite, sabe, assim, madrugada, atender o pessoal, ó, parou a produção aqui, a linha tá parada, preciso resolver. E eu ficar acompanhando ali. Né? Então, assim, não é simplesmente, nossa, olha que legalzinho, ela vai lá e faz visita, porque o pessoal acha que quem é externo passeia. É. É frio, é chuva, e pega e desce, e é motor, e busca e leva. Então, assim, e você atender isso e levar essa solução para o cliente, meu, não tem preço. Então, assim, eu fiz muitas, não só o cliente, mas como amigos. Sabe, assim, Então, foi um tempo maravilhoso, maravilhoso. e é uma área bacana, né? Muito boa, É uma área bacana. muito E boa. aí vai eu prometo que é uma das últimas perguntas, mas... Ai, tá tão gostoso aqui, você vê, já tá acabando? Não tá acabando, não. Ah, tá. Mas, assim, perguntas que, né, pra você refletir. Por que a transição? Né, você tava na área aí
já não estava mais na Autêntica? Acho que estava na Não, estava Minus? na Autêntica, Ah, né, foi assim, na Minus eu já estava na transição. Já, entendi. é que aí o Júnior me convidou lá e vem aqui, tava sem vender. Eu falei, ai, tá bom, eu vou te ajudar aí, mas vou ficar home. Entendi. Então eu fiquei home um Mas tempo. aí você já estava pra Já Porto tava. Feliz? Boituva. Boituva. Porque assim, ó, antes na transição, eu tirei 1 ano mais ou menos sabático. Fui Ah, curtir a vida, né? Porque eu tava bacana. trabalhando demais, já tava quase entrando num burnout aí, né? Tava muito. Porque veio a pandemia, não podia visitar mais os clientes, então teve vários fatores que contribuíram aí. Mas aí eu tirei esse 1 ano e fui pro paraquedismo, né? Olha E aí só. eu fiquei quase 2 anos morando lá em Boituva, fiz o curso de paraquedista, enfim, né? Olha, aventureira a pessoa, né? É. Mas essa transição, eu sempre tive o sonho de ser palestrante, eu queria, nossa, impactar as vidas, isso sempre motivou o meu coração, assim, era algo que move mesmo. Impactar vidas, transformar, ajudar as pessoas, sabe? Eu sempre fui muito motivadora. Então, o pessoal tá perto de mim, nossa, eu já levanto a moral da pessoa. Então eu sempre fui muito isso. E aí eu falava assim: "Ai, mas acho que com 50 mais ou menos, que aí eu já paro, né". E aí eu ouvia muito o Max Gehring, e ele falava Sim. que um bom palestrante tinha que ter boas histórias para contar. Falei: "Bom, então eu já tô aqui adquirindo as minhas histórias, né. Se for só por história, eu já tô pronta, porque história é o que eu mais tenho". E aí eu comecei a pensar e você sabe, você já teve aquela sensação de que tá tudo dando certo, mas parece que falta alguma coisa? Sabe, eu falei: "Gente, tá faltando alguma coisa", não você não se sente totalmente realizada. Na verdade, eu acredito que você já tinha conhecimento de tudo que você fazia e estava entrando numa zona de conforto, você falou: "Não vai dar E não, e pra mim além de ficar nessa zona de conforto". e na verdade, olha só que coisa interessante, né, porque, como eu te falei, a primeira escolha foi por uma influência externa, então, a financeira, né, porque você vai ganhar mais, você vai Carreira carreira promissora. promissora, nossa, uma mulher engenheira e tal, e aí você começa a dar aquela viajada, né, então você ainda tá naquela, maturidade neural, né, então assim, você ainda tá na dúvida ali, mas você vai muito ainda pela influência do outro. Quando você atinge uma certa maturidade, a escolha é de dentro, é intrínseca, é sua. Você fala: "Não, agora eu vou fazer o que eu quero". E aí, além disso, eu estava perdendo referência de lar, de casa, de família, porque pensa, para uma mulher é muito mais difícil se relacionar. Você Sim. trabalha com um monte de homens e o cara tem que ser ponta firme ali, o cara tem que ser bem resolvido, né, porque senão você tem essa dificuldade de se relacionar. O pessoal costumava dizer que eu intimido muitos homens, não sei por quê, porque eu sou uma, né, um anjo, não sei por quê, mas talvez por conta desse respeito que você precisa impor e tal, mas você cria barreiras para um monte de coisas. Então, cada dia eu estava num lugar, cada dia eu estava numa cidade, cada dia eu estava num hotel. Sabe quando você acorda, você não sabe se você tá na sua casa, você tá no hotel, você não sabe que cidade já aconteceu isso comigo. Por quê? Porque era todo dia viajando. E aí eu falei: "Gente, tá passando, e e aí, que eu vou né, vou ficar assim até quando? Porque a idade vai chegar uma hora, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou aguentar essa pegada?". Você começa a ter esses pensamentos, Sim, sim. né, e aí você fala assim: "Nossa, eu filhos então, né, como? Não vai rolar aqui, não vai caber aqui nesse espaço, né", enfim. E aí, como mulher, você começa a ter esses pensamentos. Então e eu fui para Curitiba sozinha, não conhecia ninguém, ninguém. Mas tinha unidade da Autêntica lá ou era só o Não, a comercial? unidade era eu, Era você. a unidade era eu. Então eu fui e a Autêntica na época, ela não tinha cadastro de nenhuma empresa lá do sul. Você que foi construindo isso. Eu que fui construindo isso. Então assim, eu fui cadastrando uma por uma. Inclusive a última, assim, quando foi que eu decidi me afastar aí do ramo, acho que o último cadastro foi da Bosch inclusive, que foi a mais difícil de todas, assim, né. Hum. Mas, e é engraçado porque quando eu anunciei que eu ia sair, o pessoal falou assim: "Cara, aonde não sei pra onde você tá indo, mas aonde você for, você me liga, porque você se não fosse por você, nada teria acontecido". Claro que a gente tem vários fatores, mas você Sim, receber um sim. feedback desse, assim, É isso bacana. mostra realmente o profissional que você é. Então, muitas coisas contribuíram, e aí juntou essa questão de perder essa referência, né, e aí eu falar: "Cara, agora minha vida tá passando e agora eu tô assim, mas e depois?". Então aí vieram muitas frustrações, questões de relacionamento e tal,
E aí veio a pandemia, né? Ah, tá. E tudo isso foi acontecendo junto e veio a pandemia. E na pandemia, imagine uma pessoa ligada no 380, de repente, Parou se tudo. movimentando e, tipo, não querendo olhar para muitas coisas, porque você tá trabalhando, você não olha, né? Sim. E aí parou tudo. Então, no que parou, eu falei: "Nossa, e agora?". Aí eu comecei a entrar já em crise, né, e aí fui no médico, enfim, passei por um processo, e aí eu comecei a analisar. E aí acabei fazendo um acordo lá com a empresa, né, falei: "Olha, eu acho que pra mim deu, né, é um momento agora de eu respirar um pouco, eu não tô conseguindo me desenvolver, eu tô perdendo a minha essência, eu não sei mais quem eu sou". E aí veio tudo isso, essas questões, aí conversamos, e aí eu falei: "Vou curtir um pouco a vida agora, né, vou, Hum, sei lá, vou não vou para concorrente", eu falei: "Ó, não vou para concorrente, quero realmente tirar um tempo para mim", porque eu estava muito para os outros, e eu falei: "Eu preciso desse tempo para mim", sim, sim. né. E aí foi nesse momento que eu falei: "Cara", as pessoas vinham e eu via aquele monte de gente morrendo e o pessoal chorando e aquele desespero das pessoas com medo, aquela insegurança, incertezas, e eu Gente perdendo voo, né, gente, gente não perdão podendo tudo, viajar. lockdown, de não É. pode sair de casa e aquele desespero todo. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas, eu falei: "Gente do céu, o que que vai ser desse povo?". Falei: "Eu acho que é a hora de eu realmente ir em busca dos meus sonhos, do meu propósito, que é o que eu queria já fazer, Hum. de levar essa transformação, contar minha história e ajudar esse povo aí". Então foi nesse momento que eu falei: "Ai, agora". Aí eu fiquei um ano, falei fui fazer trilha, saltar de paraquedas, falei: "Vou pôr a cabeça no lugar, depois eu resolvo se vou para uma linha de coach, PNL, essas coisas, ou se vou atuar mesmo numa outra faculdade e tal". Como estava muito banalizado o coach, eu falei: "Poxa vida, acho que eu preciso ter mais". E aí eu comecei, né, montar um cronograma ali de estudos, e aí dentro desse período aí eu fiz comunicação e oratória, para já atuar ali nas palestras, ter mais postura de Legal, palco e tal. E desenvolver também, né, a parte comunicativa ali, né, com a parte da comunicação. E aí eu comecei a fazer a faculdade, e já com a faculdade, como eu já tinha uma graduação, eu tinha opção de mestrado e pós. hum, Falei: "Quer saber, já vou fazer tudo junto, porque a hora que terminar já tá pronto. já tá pronto, né, o que eu puder fazer". E aí eu acabei fazendo uma especialização em psicanálise, já para ter ali uma bagagem também, um respaldo de atendimento. Fiz, a pós, né, em neurociências, psicologia positiva e mindfulness e a psicologia. Bacana. Então juntou tudo isso daí, tô aqui agora. Que você indica pra galera, assim, ó, estou na engenharia ou estou em uma carreira, tá, e acredito que aqui, não vou crescer, Não estou feliz? não estou feliz e não vou ter crescimento profissional, gostaria de fazer uma transição. Qual que é o caminho que você sugere aí? Você que passou, né, e está complementando, está, né, nessa jornada aí, que você indica para essa pessoa que ela está pensando, ela não tem um planejamento ainda, Aham. mas Ela ela só tá infeliz, ela não se sente realizada, né. exatamente, é. E é o que acontece muito, por isso que hoje tá tendo bastante essa transição de carreira, porque realmente hoje as pessoas estão em busca mais do propósito, sabe, do que elas realmente querem fazer. Então importante, primeiro passo é você identificar o que você gosta de fazer. O que que eu gosto muito e que eu posso ganhar dinheiro com isso, né. Sim, Então assim, identificar o é um que eu ponto quero é um importante. ponto importante, O né, que eu porque posso ganhar dinheiro com isso, porque eu posso gostar de um monte de coisa, mas se exatamente. não tem rentabilidade, E é uma coisa interessante também, só aproveitando o gancho, porque um dos desafios que eu passei na transição, é que o pessoal falava assim pra mim: "Você é louca, psicologia não dá dinheiro, né, você vai fazer o quê? Nossa, você tá com a carreira estável aí, você tá super bem, você vai fazer isso aí, não dá dinheiro não". E aí entra aquela questão assim, nenhuma profissão vai dar dinheiro, gente, se sim, você não se não trabalhar, no seu nela, né. desempenho, se você não colocar energia ali. Então assim, o dinheiro é a consequência, como no começo você falou, o dinheiro é a Sim, consequência. Então, é óbvio que a gente precisa da remuneração, né, ninguém vive só de amor, mas, sim, é importante você identificar aquilo que você gosta de fazer e dar o primeiro passo. O primeiro, sabe, tipo assim: "Olha, o que que eu preciso? É voltar para a faculdade? Então, poxa, já vou lá, vou ver quanto que é, está dentro ali das minhas condições, vou fazer a matrícula".
né? E ir, porque o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, as coisas vão acontecendo. O que acontece muito é que existe a insegurança, tipo assim, ai, não vai dar certo. E se não der? Sim, o que eu Aí, o faço? que que eu faço? O pessoal fala assim pra mim: "Nossa, mas se não der certo?" Gente, se não der certo, eu volto pra engenharia, mas eu vou fazer, entendeu? Se não der certo, eu vou pra praia vender coco, mas eu vou fazer. E a gente só vai saber se a gente fizer, se a gente tentar, Sim, né. sim. E tente quantas vezes for necessário, isso daí não tem limite, né, você fazer aquilo. Então dá o primeiro passo, é o mais importante, um passinho de cada vez. E é claro, se você tem condições, porque depende muito também da situação que você está. Do planejamento, a Planejamento, a preparação, né? preparação. Mas se eu tenho condições, uma coisa assim que eu super indico, inclusive fazendo um merchan agora, que faz parte inclusive da minha equipe de engenharia do comportamento, são 3 mulheres, eu e mais 2 mulheres ali especialistas, é uma mentora, né. Sim, Eu tenho a Simone, que é excelente, não é porque é do meu time não, mas é uma mulher fantástica, com muita experiência, muita vivência também, e ela é especialista na transição. Então ela me ajudou muito, né, no processo ali, me dando direção, me guiando, para que você tenha estratégias claras, sabe, do que e aonde você vai, para você não ficar perdendo muito tempo. Então a gente consegue encurtar os caminhos. Então uma mentora, se você tem condições ali, de alguém para te orientar, é muito importante, vai te dar mais apoio, né, você vai se sentir muito mais acolhida, mais apoiada, você vai mais longe, né. Então a hora que deu uma deslizadinha ali, uma frustraçãozinha, você tem alguém. Então a gente no nosso time, a gente inclusive passa algumas pessoas por mim, né, até no desenvolvimento ali a gente ajuda a pessoa a entender, então é bem legal, assim, é um trabalho que uniu as experiências de todas, legal. e para ajudar essa pessoa, sabe, mostrar as dificuldades: "Ó, é difícil aqui, mas vai que vai dar certo, que aqui você pode isso", e a gente vai buscando e a pessoa vai enxergando também o que ela tem. Então a gente faz com que ela enxergue algo, porque quando você tá na insegurança, você não tem visão nenhuma de nada, né, então Não tem foco, né? não tem foco. Na verdade, eu faço não te cortando, mas já Não, já fique cortando, eu faço um exercício com o pessoal aqui, acho que foi eu vi um vídeo do Caio Carneiro fazendo isso. Pediu para focar, né, na sala, ó, foca nessa caneta ou foca num ponto específico, né. E o que que você vê do lado? Você não vê nada, você vê a sua visão periférica, você vê embaçado. Se se você estiver focado na caneta, Exatamente. porque se você estiver vendo alguma coisa, você não está focado. Então, exatamente, é isso. É isso. Se você tem foco, né, você Aham, tem a visão aqui para o seu objetivo. Você não exatamente. tá tendo a visão periférica. E é isso, se chama objetivo, porque você quer chegar. Então tem Exatamente. que ter o foco no objetivo, Tem que né. ter. E as práticas de mindfulness é muito excelentes para isso. É a atenção plena, é você realmente estar ali no momento presente e te ajuda a você ter essa concentração. A gente costuma dizer que existe três linhas ali, né. Tem a concentração que é dividida, a alternada e a focada, né. Sim. Então, como é que você trabalha tudo isso? Tem hora que você precisa focar, tem hora que você precisa dividir, tem Sim. hora que você precisa alternar, né. Então, tudo É, isso. eu falo isso para nossa equipe de gestão de projetos, a gente tem vários projetos, simultâneos, né, Sim, concomitantes. E aí, tem horas que você tá focado em um, por quê? Porque o projeto pede o foco ali, mas tem hora que você tem que alternar, porque senão você não atende a data de todos. exatamente. E a importância também de você ter um especialista ali te ajudando, se você tem essa condição, porque imagina, né, é a mesma coisa você ver uma planta de uma casa, tá tudo riscado ali, você olha: "Ah, aqui é o banheiro, aqui é o", você não imagina como essa casa vai ficar. Quem fez o projeto ali sabe. Já materializou Já na aqui, ó, cabeça já. mas quem tá olhando, ou você vai no médico, tira um, sei lá, um raio-x, você começa a pôr o negócio, você vira ele de ponta cabeça, você não tá entendendo nada que tá acontecendo ali. Mas um especialista tá te falando: "Ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Aqui tem isso aqui". Então, eh, a pessoa que estudou, que tem um know-how nessa área, ela vai te orientar e você vai fazer essa transição de uma forma mais leve, Legal. né. Ó, Da cuidado, eu sou meio desastrada aqui, tô quase derrubando gente. é, na verdade, o profissional ele vai dar as diretrizes ali, né, para você que Exatamente.
determinar o foco, né? Exatamente. Determinar o E foco vai te ali. mostrando as direções Sim, dentro dos seus valores, o que é muito importante. Por isso que a gente fala, o nosso é um atendimento personalizado. Então a gente tem a Sami, por exemplo, que cuida da parte de aonde eu coloco cada pessoa, certo. né? E aí a gente desenvolve essa pessoa naquela área, e a Simone entra nessa questão da transição, mas ela entra também na questão da promoção. Às vezes a pessoa estava num lugar e foi promovida. Nossa, e agora? O que que eu faço? É novo, tô com medo. Então, tudo isso a gente Hum, faz também, todo esse desenvolvimento. Então, é um projeto personalizado, né? E muito bem estruturado ali, com todo o acolhimento para o desenvolvimento humano. Então, que é bem bacana. legal. Bacana, bacana demais. Bom, Eunice, depois dessas super dicas sua, a gente vai finalizando nosso Dapcast. Eu sempre dou oportunidade para as pessoas passar, então depois que você falou de toda essa equipe sua aí, então você tem que passar o seu contato para que Pois as pessoas te encontrem aí. Olha só, então, eu hoje estou atuando bastante nas redes sociais, né, então o meu arroba é Eunice_Vitali, Vitali com L só mesmo, Vitali como se lê. E lá já tem todos os meus, se vocês conseguirem já seguir lá, tem muitas dicas legais, vários videozinhos. Estou começando agora nessa área dos vídeos, né, então a gente tá, com um canalzinho no YouTube também, tá tudo assim, começando a essa exposição dos vídeos ali nas redes sociais, Legal. para orientar realmente o pessoal, ajudar Como tá no aí. YouTube? No Na YouTube tá base. como engenharia do comportamento. Engenharia do comportamento? Engenharia do comportamento, Bacana, bacana. né. E aí eu deixo para vocês uma mensagem assim: "Gente, acreditem, acreditem no sonho de vocês, na capacidade, porque nós somos mais capazes do que a gente imagina", né. Então, se a gente acredita em quem a gente é, no que a gente é capaz, a gente vai longe, né. Então, ir em busca dos sonhos, assim, é importante. As inseguranças vão existir, com certeza, os medos, mas as melhores coisas estão depois do medo, com Legal. certeza. Ótima dica, ótima. Pessoal, não se esqueça, para quem tá no Spotify aí, bacana, mas depois entra aí no YouTube, nós temos no YouTube também, tá? Nós estamos no YouTube, então já se inscreve, deixa o seu like aí, se quiser deixar um comentário para a Eunice aí, vai lá no canal dela também, Engenharia do Comportamento, bem bacana, você que é engenheiro, você que é gestor, né? Um dia, quiçá, você queira fazer a transição, esteja preparado, é ou não é? Sim, ou até desenvolver as habilidades aí da inteligência Exatamente, emocional, né, a gente exatamente. E é um conhecimento gratuito, né? Está disponível aí no YouTube, nas plataformas de áudio, né? Então, faz sentido a pessoa absorver esse conhecimento para poder desenvolver habilidades, né? com certeza, se tiverem mais dúvidas também me chamem lá que, né, se tiver alguma pergunta para fazer, com certeza, eu estou à disposição aí. Legal. E eu Agradeço. agradeço aí o convite, mais uma vez, espero voltar aqui mais vezes, eu gostei, viu, gente. Sim, sim. Nós que agradecemos. Ai, Bacana. Tchau, pessoal. Até a próxima. até, tchau, tchau.